A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez com você, o seu amigo e irmão professor Jael Cândido. Hoje nós vamos falar da lição de número 5 do nosso terceiro trimestre de 2024. Temos o tema hoje, o título da lição é O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Hoje nós concluímos com a história de Ruth, expressamente para todo mundo, com alegria e com prazer nós estamos concluindo, pois foi uma história de edificação e fé que nós encontramos, onde aumentou e tem aumentado a nossa fé, vendo o trabalhar de Deus, a mão de Deus, em todos os dias de Ruth, em toda a história, a provisão de Deus, o cuidado, a fidelidade. Então, nós hoje concluímos com o casamento de Ruth e Boaz e a remissão da família. Amém? O textuário da lição diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11. A verdade prática diz assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Essa verdade prática, ele já dá uma injeção, como já dizia um pastor meu, que fala da mulher virtuosa, que o caráter dela está em sua disposição de servir a Deus e a família. Amém? Queridos, a leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo do 8 ao versículo 10. Depois nós vamos ler o capítulo 4, versículo 11. Amém? Quem quiser ler, dê uma pausa no vídeo e acompanhe a leitura bíblica em classe. Nós estamos com uns objetivos, são 3 na realidade. Primeiro, nós vamos explicar o compromisso de Boaz com Ruth. Segundo, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth. E terceiro, relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. Amém? Então temos esses 3 objetivos para aprendermos hoje. E qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa no comentário e nós tiramos a dúvida. Amém? A introdução da lição, ela diz assim: o livro de Ruth começa com fome e morte, mas termina com 2 grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênção. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo como redentor divino humano. Eu quero fazer uma pergunta. Você saberia me responder quem era o avô de Davi, sem esta lição? Pois é. Aqui nós já aprendemos uma coisa em que muitos não saberiam hoje. Quem era o avô de Davi? E daí essas perguntas sempre geram no final, a gente faria perguntas se fosse na nossa aula, fosse no dia do domingo, pois essa lição será apresentada no nosso próximo domingo, no dia 4 de agosto, nós vamos apresentar ela na lição, Então, teria essas perguntas. Então, eu antes de iniciar com os pontos da lição, com nossos tópicos, eu quero dar bem-vindos aos nossos novos inscritos e felicitar, agradecer por você que tem assistido nossas aulas, e mesmo não sendo inscrito, mas eu creio que um dia nosso conteúdo vai chegar a te impactar e você vai participar de nossas aulas aqui na nossa EBD online,
junto com todos. Amém? Então, muito obrigado. Bem-vindo para você. Sempre deixa o teu like, se possível um comentário, compartilha com alguém que gosta das. Sempre tem. A gente participamos de escola de EBD e temos amigos que também participam. Então vamos compartilhar uns com os outros para que todos possam participar. O compromisso de Boaz com Ruth, vamos lá. No lugar da bênção, a colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quanto me disseres, farei. Ruth capítulo 3, versículo 5. Ruth teve oportunidade fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades, como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Vamos lá. Noemi e Ruth voltaram para Belém, ou seja, Ruth acompanhou Noemi até Belém. Ela poderia dizer assim: não, até aqui já está bom, já ajudei ela a chegar. Mas Ruth vai trabalhar, como estudamos na lição passada, para ela e sua sogra. Ou seja, pelo que nós lemos aqui no comentário, e nós vemos da história de Ruth, Ruth trabalhava e Noemi administrava a casa. Tudo quanto Ruth fazia, Noemi administrava. E ela não ficou como nora, mas ficou como filha obediente de Noemi. Você observa que tudo quanto Noemi mandava ela fazer, ela fazia. Ruth, ela tinha a oportunidade, por ser uma moça bonita, nova, de poder casar novamente com outras pessoas. Porém, ela continuou ali, obedecendo Noemi, observando as diretrizes de sua sogra. E quando acaba ali a colheita, o processo onde o pessoal que colhia as espigas, que iam atrás, tinha acabado. E agora, o que fazer? Mas ela continua esperando orientação. Ela continuou no lugar da bênção, como se diz. Ela conheceu, ela vivia numa vida pecadora. Ela vivia numa vida pecadora, uma vida de promiscuidade, de tudo que não presta, vamos dizer. Conheceu Noemi, casou com um dos filhos de Noemi, o filho, o seu marido, morreu, e ela permaneceu ali porque sabia que em Noemi tinha bênção. Então continuou ali, chegando as duas viúvas em Belém, continuou ali, servindo a Noemi, porque sabia que o Deus de Noemi. Você percebe que na jornada de Ruth e Noemi, de Moabe até Belém, até lá, Ruth se converte e diz: olha, o teu Deus é o meu Deus. Você sabe dessa história. Então ela continua ali. Vamos lá. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar seu interesse em ser remida, sem que fosse notada. Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrir os pés e deitar-lhe
discretamente, Boaz saberia o que fazer quando notasse a sua presença. O que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 8, essa prática é mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Bem, vamos lá. Noemi, vamos dizer que ela orienta Ruth a fazer, a andar no caminho certo. Pois é bom os conselhos dos mais sábios, das pessoas que já viveram o que nós estamos vivendo hoje. É bom porque ali é de pessoas que têm sabedoria. Então acabou a colheita e agora os milhos que eram colhidos iriam para a eira. Para quê? As espigas ser debulhadas. Então, Noemi, quando ela soube, ela chamou Ruth e disse: olha, vai até lá, porque Boaz também vai. E eles vão dormir lá. E ali você aí orientou ela a procurar, a mostrar a Boaz que ela tinha interesse de ser remida. Vamos lá. Boaz sabia que ele poderia ser remidor. Porém, havia um outro remidor de todos os bens de Elimeleque. Então, por isso que ele, mesmo sabia da boa conduta de Ruth, mas não tinha tomado iniciativa nenhuma. Então, o que Noemi orienta a Ruth? Vai e se deita aos pés dele, se cobre. Porque daí você está mostrando o interesse de que quer ser remida. Ela mostrou, é como se ela falasse namoro ali. E se Boaz cobrisse ela com o seu manto, com o seu casaco, né, sua túnica, aí ele diria que estaria aceitando. Porém, aí vamos lá. Ruth vai, se arruma, se perfuma, coloca um vestido melhor, acredito, se penteia bem e vai. Porque era noite de festa e todo mundo se reunia para debulhar à mão aqueles milho, as espigas. E todo mundo ia debulhar. Dali tinha vinho para todo mundo e ele se alegrava. E disse que depois, muito alegre, feliz, Boaz, ele deita para dormir. E Noemi, ela tinha orientado Ruth a fixar bem, saber bem onde era que Boaz iria se deitar para que ela fosse e mostrasse o interesse. E a orientação de Ruth, ou de Noemi a Ruth, não foi dela deitar-se ao lado de Boaz. Por quê? Porque aí Ruth já estava se entregando, era um sinal de que ela queria se envolver de forma irrespeitosa, sem respeito algum, sem ritual nenhum, sem que fosse de uma forma que todo mundo iria olhar e ia dizer, não, ela continua respeitando. Mas quando ela chega aos pés de Boaz, descobre os pés e deita ali nos pés de Boaz e se cobre com o manto de Boaz, aquele lençol na nossa linguagem de hoje, ela mostra que está ali à disposição de Boaz e que era sua serva e que desejava ser remida por ele. Não só desejava, precisava também. E durante a noite, quando Boaz se acorda, que vê aquilo dali, e quando ele se acorda, Ruth se acorda também. E ele olha e diz, quem és tu, mulher? Quem é você? E ela diz, sou Ruth, sua serva.
me cobre com o teu manto, né? Quando ele pergunta isto, não é porque ela estava embriagada, não, era porque ela estava com vestes, vamos dizer, de festa, estava bem reproduzida, porque Boaz só conhecia Ruth com roupa de trabalho. Por isso que ela não conheceu. Hoje tem uma grande diferença de uma mulher com roupa de trabalho com outra mulher, ou mesmo com a mesma mulher produzida que parece ser a outra, né? Ou seja, parece ser outra mulher. Então foi isso que aconteceu. E quando isso aconteceu, aí o Boaz cobriu Ruth com o seu manto, né, mostrando que tinha interesse. Você veja o que diz aqui, onde Boaz fala com ela. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade de meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ou seja, havia um desejo também no coração de Boaz, né? Eu vou fazer o que você precisa, o que você está pedindo. Eu vou fazer por você. Vamos lá. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se e se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, em pureza e moderação. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada aos seus pés e pergunta: quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ele sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente entendeu. Ele era, de fato, um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar, respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifesta. Sem qualquer contrato íntimo ou contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida e não só sabermos esperar o tempo. Se não sabemos certo tempo, esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. Veja que Ruth, ela obedecendo Noemi, ela lembra a Boaz que ele poderia ser remidor dela. Ser remidor. E ele aceita aquilo dali. Porém, pela lei, tinha um remidor mais próximo. E ele deveria entender se o outro remidor rejeitasse a remissão, aí ele poderia remir. E quando Boaz vai à procura do outro remidor, você vai perceber que ele não vai querer. A princípio ele queria as terras, mas não vai querer. Nós vamos ver aqui mais para frente, vamos lá. Mas antes disso eu quero dizer que Noemi e Boaz não se desrespeitaram. Eles continuaram, ou seja, Boaz, talvez se fosse no tempo de hoje, poderia se aproveitar daquela mulher. Mas ele, respeitosamente, lançou-lhe o manto, mas ela permaneceu o restante da noite deitada aos pés de Boaz, e no outro dia acordou cedo para que ninguém percebesse, voltou para casa e ficou esperando o trabalhar de Deus. O casamento entre Boaz e Ruth. Concluindo o negócio, Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz
que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse obstáculo que havia. A preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Capítulo 13, 18. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativa na vida, principalmente quando o assunto for casamento. A vida conjugal, a liderança masculina pressupõe atitude, amor, responsabilidade e honra à mulher como um vaso mais fraco. Perceba que quando Ruth vai para casa, ela fica preocupada, melhor dizer, porque havia um outro remidor. E ela ficou preocupada, mas será que eu fiz errado em lembrar-lhe que ele poderia me remir? E fica ali. E aí Noemi diz a ela: sossega, filha minha. Veja o texto. Sossega, filha minha. Aquele homem não descansará até que eu conclua hoje esse negócio. A Noemi fala para Ruth, para que Ruth sossegasse. Então, você percebe que o homem, ele tem que ter a atitude de ir em busca, de amar, de ter a responsabilidade, de ser líder, de tudo. Isto tem que começar desde o namoro. Vamos lá. Resgate a lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato de providência divina? Veja, quando Boaz sai à procura do remidor para saber o que era que ele queria. Se ele queria remir as terras da sua família. E de repente ele vai passando. A Bíblia não fala o nome, não diz o grau de parentesco, mas ele vai passando. Veja como é Deus, veja como Deus trabalha. Boaz o convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que havia sido de Elimeleque, mas desistiu quando Boaz informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita. Isso para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade. Veja. Quando Boaz encontra, Boaz chama para uma reunião. Convida 10 homens para servir de testemunha e conversa com eles. Olha, Elimeleque era familiar nosso, ou parente, melhor dizer, e vendeu uma terra, e tem que remir, alguém tem que comprar, e você é o remidor mais próximo, segundo a lei do levirato, e eu quero saber se você vai remir. Então ele mostrou interesse só. Eu preciso de mais terra, eu quero mais terra. Quem não quer? A terra enriquece o homem. E então agora Boaz diz para eles: olha, agora tem uma coisa. Com a terra você tem que remir a viúva, Ruth, uma moabita. Então ele olha e diz: não, daí eu já não tenho mais interesse. Não sei se porque ele já era casado, não sei qual a questão. Eu sei que ele não quis mais remir. Então aqueles homens já estavam de testemunho que a remissão quanto esse parente mais próximo tinha sido rejeitado. Agora sim, Boaz poderia entrar em cena. A aplicação das duas leis nesse caso, a do resgatador e o casamento por levirato, certamente se deu porque apenas a requisição das terras não fazia ou não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim,
o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivo econômico para a sua descendência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seria de sua própria família, e sim dos sucessores de Elimeleque. Veja o que acontece. No caso, ele já era casado, pelo que nós vemos aqui, e a lei permitia, tinha essa brecha que ele poderia remir, casar com essa mulher, e os filhos dele com ela seriam o herdeiro da terra, pelo que eu entendi. E não os outros que já, vamos dizer, tinham uma certa idade. Então ele rejeitou aquilo dali. E Boaz agora, acende aquele dever, aquele compromisso. Vamos lá. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito do resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação unissona. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: somos testemunha. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Amém? Então, quando era um ritual, o outro remidor, que deveria ser remidor, ele tira o sapato e troca com o de Boaz para dar a ele a autoridade de casar com Ruth. E você percebe que os anciões, ele fala para Boaz, diz, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Então Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com a mais elevada honra. Como foi que essas duas mulheres fizeram? Deram filhos, deram os descendentes a seu marido, ao povo, continuaram a nação, aumentaram a nação. E eles desejam, abençoar aquele casamento para que assim seja feito também na vida de Boaz e Ruth. Então, falando sobre o casamento, nós entendemos que este casamento de Boaz e Ruth foi um trabalhar de Deus, e o caminho de Deus para quem permanece na sua vontade, na vontade de Deus. Ruth permaneceu na vontade de Deus, na orientação de Noemi, até o dia em que Deus abriu a porta, ou abriu a porta. Vamos ao terceiro tópico, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz poderia tomar Ruth por mulher. E o Senhor lhe deu Conceição, e ela teve um filho. Conceição não é outra mulher. Conceição, que ele está dizendo assim, que o Senhor fez com que ela concebesse um filho, O Senhor lhe deu e teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendia como Deus estava agindo em favor de Noemi. Vamos lá, um detalhezinho rápido. Noemi passou 10 anos casado com Malom. 10 anos. E Deus não deu filho a Noemi, Ruth. Ruth passou 10 anos casado com Malom e Deus não deu filho a Ruth. Por que Deus não deu? Porque Deus é quem sabe todas as coisas. Iria ter um filho órfão de pai. Então, talvez poderia nascer pela genealogia, pelo sangue,
Poderia ser um filho doente, como Malom mesmo e Quilion, que foram doentes. Mas Deus não permitiu. E quando Ruth casa com Boaz, Deus dá-lhe um filho. Deus permite conceição. Veja que lindo, né? O trabalhar de Deus. Então a celebração foi grande. Foi grande das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada, e acreditava estar sob castigo divino, porque ela pensou, eu fui castigada porque saí de Belém para uma terra que era toda de um povo incrédulo, um povo obstinado, pecador. Ela achou que era o castigo de Deus. Mas nem tudo é castigo. Lembro que crente, ele quando caminha sem negar Deus, ele está na vontade de Deus. Deus está fazendo trilhar um caminho para alguma coisa. Só no final, muitas vezes, é que viemos entender o trabalhar de Deus. A viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida. Teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase da vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles os idosos projetam o prolongamento da vida. Recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a eles. Vamos lá. Quando agora Ruth casa com Boaz e tem filho, aí Noemi agora tem os filhos de Ruth como netos. Agora são netos, porque Ruth foi remida. Então, ela agora se alegra. Ruth agora não quer mais o nome de Mara, que significa amargurado. Ruth, ou seja, Noemi não quer mais o nome de Mara. Ela quer de volta o nome Noemi, né? Porque ela torna-se agradável agora. Os netos mudam, né, a vida dos avós. E você percebe que os avós, eles como que eles recebessem mais alguma coisa na vida, uma injeção que ele faça viver mais com alegria em ver o neto. E ela agora fica muito feliz por aquele neto que Ruth estava dando a ela. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, um Redentor eterno. Bem, o que nós deveremos entender é que, como Deus ele escreve certo, Deus ele, quando o homem, antes de ser gerado no ventre, ou quando é gerado, Deus já escreve toda a história ali. Nada foge do que Deus determina. Então, Ruth entra ali naquela linhagem que você percebe que Ruth vai ser bisavó, se eu não me engane, de Davi. Que possivelmente lá na frente você vai ver que Jesus vem da linhagem de Davi, que é da linhagem de Ruth. Lembra? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, tudo isso é um trabalhar de Deus. Aí o comentarista fala que Ruth é um tipo da igreja.
e Boaz um tipo de Cristo, né? Porque se Cristo não remir a igreja, quem irá remir? Quem irá cuidar? Quem irá zelar? Quem irá preparar? Quem irá cuidar, honrar, respeitar? Quem fará isso? Então, mesmo sabendo que não iria, Boaz sabia que ele não iria herdar a terra, a família dele não iria herdar a terra de Elimeleque por causa de Noemi, mas o amor era por Ruth. E mesmo assim entrelaçaram assim, a família, Ruth, Noemi, Boaz. Deus selou aquilo dali. Então o outro remidor colocou o olho apenas na herança. Colocou o olho na herança que Elimeleque tinha. Só que na lei do levirato ele tinha que casar com Ruth, a terra deveria ficar com a família de Noemi, ou seja, Noemi e Ruth, não com a dele. Então quando ele vê isso aí, ele diz, não, então isso aí não tem como eu investir ali numa coisa que não é da minha descendência, não é dos meus filhos. Você entende que Cristo, ele só quer nos abençoar sem interesse nenhum. Por isso que o nome dele deve ser louvado para todo sempre. Sabe? Que Cristo, ele quer apenas que nós o adore, seja servo fiel, e ele sempre vai cuidar de nós. Amém? Enquanto outros querem tirar tudo quanto nós temos. Porque o interesse era apenas nas terras, o interesse era apenas na herança. Olha, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando nos tragar. Outrora, Jesus disse que nós deveríamos ter cuidado, porque o diabo quer roubar nossa coroa. O que é nossa coroa? Nossa coroa é nossa herança. E a coroa é de quê? De vida eterna. Nós vamos ter uma vida eterna de paz com Cristo, de prosperidade, de amor. Então o diabo quer apenas tirar isto de valor da nossa vida. Tirar o meu valor. O diabo quer tirar o teu valor. O diabo quer tirar a tua herança. O diabo quer apenas tirar, te deixar na vida mais miserável. Se tua vida é amarga como era a de Noemi, o diabo quer deixar muito mais amarga. Então, mesmo assim, quer tirar só a tua herança, sem interesse na alma. A alma quer, por Satanás, ele quer lançar no abismo. A Bíblia diz que onde há pranto, choro, ranger de dentes, tudo isso. Porém, o remidor Jesus Cristo, ele quer te dar herança, ele quer te dar vida, ele quer te dar alegria, ele quer te dar prazer, ele quer te dar, mudar o teu nome, tirar esta amargura e te dar felicidade. Amém? A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade. Jesus, o filho de Davi, ao lado de Tamar e Raabe. Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Amém? Então veja perceba que por vontade de Deus, Deus permitiu que Ruth entrasse na linhagem do nosso Redentor Jesus Cristo. Você percebe a história, né? Tamar, que não tinha nada a ver, Raabe, que não tinha nada a ver, e por fim aqui Ruth, e todas elas, Deus colocou no caminho certo, para que nós hoje conhecêssemos Jesus Cristo como nosso remidor. Amém? Então perceba que
nós chegamos ao final do livro de Ruth. Entendemos que se ficarmos na vontade de Deus, em sua orientação, ouvindo a sua voz, nós vamos perceber que no final sempre foi a mão de Deus. Mesmo vendo tempo de amargura, tempo de tristeza, tempo de solidão, foi a mão de Deus. O importante é permanecer no lugar. O importante é permanecer fiel, pois no final nós vamos ver que Deus apenas queria nos abençoar. Queridos, se você chegou até aqui, ao final desta aula, é porque você gostou. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém e deixa o comentário aqui. Nós queremos saber de onde você nos assiste. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.